Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem, gente? Bom, hoje a gente está aqui para mostrar um pouco é ótimo, para mostrar um vinho chileno, né? Acho que o principal aqui do vídeo hoje vai ser o foco no vinho chileno, mas a gente vai aproveitar também para mostrar outras coisas, certo? Isso aí. Além do vinho, a gente tá aqui na hora do almoço, então a gente aproveitou para fazer uma comida, mas a gente também fez um passeio e passou numa casa de chocolate artesanal, então bem legal, e aproveitamos e temos aqui alguns chocolatinhos também para a gente mostrar para vocês. Beleza. E além disso, a gente vai almoçar, né? Então a gente vai almoçar, a gente, enfim, cozinhou. E a gente vai mostrar um pouco para vocês aqui da nossa rotina, né, do dia a dia, né? A gente sai para comer fora também, só que a gente faz bastante comida em casa, né? Então, almoço, café da manhã geralmente é em casa. E à noite a gente sai e janta, né? Come coisas diferentes. Então, acho que a gente pode começar mostrando aqui esse vinho. Eu tenho que dizer que eu não sou o cara do vinho, eu sou o cara da cerveja, né? Eu entendo mais de cervejas, mas estou tentando tomar vinho para começar a entender um pouco melhor. Bom, então esse aqui é um vinho da marca Carmen, é um clássico, e o tipo da uva dele é o Cabernet Sauvignon. E aí a gente tem aqui também, como a Bia falou, chocolates artesanais, que a gente comprou aqui. Qual passeio que a gente foi mesmo, Bia? Nós fomos em Cajón del Maipo. Cajón del Maipo é dentro da região metropolitana de Santiago, mas é a cidade, e dentro da cidade a gente foi no Embalse El Ieso. Então é uma parte bem bonita, que tem um lago, tem um rio, mas tem montanhas, então bastante coisas. E na volta a gente passou na casa de chocolate lá em Cajón del Maipo. Marco vai mostrar aí para vocês, bonitinho. A gente comprou essa caixinha que vem 13 tipos de chocolate, cada bombonzinho é um sabor diferente. E aí a gente vai experimentando junto com o vinho, que é uma boa combinação aí. É isso aí. Bom, então como a gente falou no começo, né? Enfim, eu não sou o cara do vinho, o que não quer dizer que eu não gosto de vinho, né? Quer dizer só que eu nunca parei para poder apreciar o vinho, tomar vinho, experimentar, degustar, enfim. Eu sei poucas coisas sobre vinho, né? Eu sei que é o tipo da uva, né? Então você tem uvas que muitas vezes elas são conhecidas pela região. Então na França tem uma região chamada Bordeaux, né? Então tem um vinho Bordeaux, que é uma uva que cresce bem naquela região. Cabernet Sauvignon é um tipo de uva também, enfim, que tem em algumas regiões, em alguns lugares do mundo. Tem um vinho que eu gosto bastante, que ele é meio frisante, ele é meio espumante, que é Lambrusco. E aí você tem várias coisas para apreciar o vinho, né? Tô falando coisas que eu tô lembrando aqui, se você lembrar, mas alguma coisa você fala aí, tá? Eu entendo de vinho de bebê, gente, não entendo nada. E eu também gosto de vinhos mais suaves. Acho que a gente bebeu em outros lugares vinho aqui. Interessante é falar que o vinho aqui, mesmo seco, não é um vinho tão. Sim, ele tem ainda um adocicado, parece, assim, porque parece que é diferente, assim. Então foi o que eu já percebi dos lugares que a gente bebeu vinho, que essa diferença. Eu também não conheço, né? O Marcos conhece ainda mais do que eu aqui sobre vinho também. Aprecio mais cerveja do que vinho, mas gosto bastante. Mas eu gosto bastante de frisante também. Então, me interesso por conhecer, por entender, por saber o que combina. Isso é bem legal, que a gente tá aprendendo um pouquinho agora. Então, basicamente, né? Então, o vinho. Na minha cabeça, assim, eu organizaria dessa forma. Tem o vinho tinto, né? E tem o vinho branco. Aí, de vinho branco, tem, enfim, uvas, né, de cor clara que vão dar essa tonalidade transparente ao vinho. E aí, dentro dele, você tem o universo. Aí, no vinho tinto, você tem o universo também. Desse universo, que nem a Bia falou, separa em vinho seco, né? Que é o sem açúcar. E o vinho suave, que é o vinho com açúcar, né? A grosso modo falando. E aí dentro dele tem essa questão das uvas, né? Então as pessoas que apreciam de fato, não é o meu caso, eu não entendo muito de vinho, mas sempre falam muito pela uva, né? Então você tem Cabernet, você tem, que não estava falando, Lambrusco, você tem Bordeaux, enfim, tem vários tipos de uva, né? Uma infinidade grande. E aí Lambrusco parece meio que um champanhe também, enfim. E aí dentro, daí você vai lá, beleza, escolhi o tipo do vinho, escolhi se vai ser seco, suave, aí escolhi a uva, comprou o vinho. E aí, quando você abre o vinho, tem um processinho que o pessoal faz, né, para poder
degustar aquele vinho, né? Então a gente vai abrir aqui a nossa garrafa de vinho. É um vinho de rolha, algumas marcas fazem o vinho com uma tampa que você abre girando e quebra. Pelo pouco que eu sei, a rolha também ela tem um papel, né? Ela tem um papel para poder auxiliar ali no sabor, na conservação, enfim. Então, as pessoas que realmente entendem de vinho, elas dizem que é importante comprar vinhos de rolha, né? E até o tipo da rolha também, de cortiça, ele dá diferença no final no sabor do vinho, né? Para poder deixar o vinho conservado, tem também o lugar que você deixa o vinho, né? A temperatura correta. Tem também a posição, né? Deitado, não de pé. De vez em quando, tempos em tempo, a pessoa vai lá, ela faz isso, e deixa o vinho lá de novo, enfim. Vamos abrir essa parada aí. Já tá girando junto. Ajuda aí. Não sei se 2 vai dar bom, não. Eu também não ia conseguir muito ajudar. Esse aqui não parece que tá muito bom, não. Ó, até um lugar saiu fora do... Né? Na hora de tirar, ele saiu do lugar aqui, na hora pra acontecer isso. Ele não é de qualidade. Já tava na casa aqui, a gente não comprou, né? Então, me parece que a qualidade não é tão boa, não. Quando a gente foi comprar o vinho, a gente até olhou antes, né, pra ver se tinha aqui. Aí eu falei, tem, mas não tinha testado, então a gente não sabe como que é. No Brasil, a gente tem um lá que é uma qualidade melhor, esse abridor de garrafa aqui, né? Mas mesmo esse aqui, tendo machucado meu dedo, ele ainda é melhor do que aquele que se só puxa assim, né? Meu pai tinha um desse que se gira aqui, põe a garrafa no meio da perna, segura aqui, pau, né? Isso aí é muito perigoso, pode dar problemas. Bom, então a gente abriu aqui o vinho, né? Porque a gente estava falando da rolha, da cortiça, né? Que ela tem um papel importante também aí, em todo esse processo de armazenamento do vinho, né? E agora vamos beber de fato, provar. Vou tirar aqui um pouco. Primeiro eu vou servir a dama. A cor bonita, hein? Muito obrigada, muitas graças. Com gosto. Vou mostrar aqui pra vocês. Já bebeu? Não, tava sentindo o cheiro. Beleza. Então, uma das coisas que eu já vi as pessoas fazendo, elas giram um pouco, porque ao girar o vinho, as notas elas vão abrir, né? Então o aroma do vinho ele vai dar uma espalhada, né? Então as pessoas dão uma pequena giradinha. Tá um pouco difícil, acho que a quantidade também tá um pouco grande. A gente vai ter colocado menos. Mas enfim, as pessoas dão uma giradinha, né? Faz o vinho, ele vai abrir as notas, né? Então você vai dar uma cheiradinha depois. Então você sente o buquê, né? E aí nesse buquê, nesse aroma, tem vários aspectos, né? Tem o terroir. Terroir, ele está relacionado com a uva que foi plantada, foi tirada, então ela tem esse cheiro e gosto de terra, né? O terroir. Vamos tomar também? Vamos brindar, né? Salud. Salud. Então, um gostinho de terra, o terroir. Tem o tanino também, né? Que é como se fosse uma textura, né? Se eu tô falando aqui, vocês que entendem melhor que eu, podem me corrigir no vídeo, ficar à vontade, né? Tô falando as coisas que eu tô lembrando de cabeça. Aí essa coisa que fica na língua, né? Essa pegada de língua, né? Que é o tanino também. Quando o vinho é de uma qualidade melhor, então você sente mais o tanino, sente o terroir. E o gosto em si, né? Enfim, o corpo do vinho, né? Então, quanto ele é encorpado, né? Tipo, não é tão aguado. Teor alcoólico também. Então, são vários aspectos, né? Tem pessoas que entendem bem que eles podem fazer uma degustação cega, eles podem falar, esse vinho é Cabernet Sauvignon, esse vinho é Bordeaux, esse vinho é Lambrusco, enfim. E as outras uvas também, né? São pessoas que conseguem ver essas diferenças. Eu, por não, enfim, consumir vinho com frequência, eu não sei, eu preciso olhar no rótulo, mas tem gente que entende super bem, só de cheirar já sai. Eu com cerveja. Eu dou um golinho na cerveja e falo, cerveja é Lager, é Pilsen, Ale, Red Ale, IPA, enfim, eu consigo saber a diferença, né?
Mas é porque é algo que realmente eu gosto, eu leio, eu procuro aprender. Isso aí. Mas é gostoso, gente. Como eu falei, eu gosto de vinho suave. Não estava tão acostumado a beber vinho seco e aqui a gente tem bebido e eu tenho gostado bastante. Acho que pelo sabor, pela textura, tudo isso que o Marcos está falando é diferente e estou apreciando. Gostei bastante. Gostei também. É uma questão de hábito, né? A gente estava conversando sobre isso outro dia. Por exemplo, antes de eu começar a beber cerveja, eu não gostava. Não gostava. Gostava de uma batida, algo que tinha açúcar. Um paladar mais infantil, mais adocicado. E aí depois eu comecei a beber de pouquinho em pouquinho e chegou uma hora que eu comecei a gostar. Então, talvez com vinho seja a mesma coisa, né? A gente, principalmente no Brasil, a gente pode falar. Por exemplo, a gente viajou para Colômbia, agora a gente está no Chile. Em geral, a gente percebe que no Brasil as coisas são mais doces, né? Muito mais doces. Então a gente é muito acostumado desde criança, a bolacha é muito doce, o suco é muito doce, né? É tudo muito doce, né? Muito açúcar, que faz muito mal. Nesses países que a gente já passou, os ministérios de agricultura são mais chatos com coisas artificiais. Tanto que aqui no Chile a TV ela põe um disclaimer, um aviso gigante falando este produto, prefira comprar produtos tipo, mais naturais, sabe? Mais orgânicos. Então você já sabe que aquele biscoito, aquela bolacha, aquele salgadinho, aquele sorvete, aquele refrigerante, tipo, beleza, estamos anunciando, mas ó, não é bom para sua saúde. Aí você tem a escolha, né? E na Colômbia também, né? Então a gente tem um paladar, minha opinião, no Brasil a gente tem um paladar muito voltado pro doce, porque a gente desde criança é acostumado a comer coisas muito doces. Sim, verdade. E os rótulos aqui, como o Marcos falou, não só na TV, mas nos rótulos mostra, né? Então, se tem muito açúcar, se tem muito sal, para preferir produtos naturais. Quando é com produtos naturais, também nos rótulos tem isso marcado. Então, é bem interessante. E aí foi um choque pra gente quando a gente foi pra Colômbia e foi beber as coisas, foi comer as coisas e não era tão doce, né? Até coisas artificiais não são tão doces, suco artificial, essas coisas, mas não são tão doces assim. E pro nosso paladar que estava super acostumado ao doce e salgado também, né? As coisas também não tem tanto sal. E aí foi um choque, assim, diferente pra gente. Mas que a gente também vai se acostumando. E tanto que hoje, se a gente tomar alguma coisa muito doce, a gente, tá muito doce. Então, quando a gente voltar pro Brasil, a gente vai ter esse choque de novo também. Então, é interessante ver isso. O Marcos está agora ali colocando nossa comida. A gente, como ele falou, a gente cozinha, às vezes, principalmente no café da manhã e almoço. E aí hoje a gente fez um macarrãozinho, um arrozinho com amêndoas, umas coisinhas e uma carne que a gente não sabe do que é, gente, que a gente vai experimentar também, que era diferente. A gente, vamos comprar, vamos. A gente nunca viu essa carne e aí vamos experimentar aqui. Mas é porco, frango. É cerdo, eu acho. Cerdo é porco. É diferente também, a gente foi se acostumando. E como que é frango? Pódio. Como que é vaca? Então, aqui eu não sei. Na Colômbia, eu sei que vaca era res. Era carne de res, era carne de bife. Aí aqui eu não sei, a gente não comeu bife. A gente comeu salmão, comeu outras coisas, mas aí eu não sei como que é a carne. Mas essa era um corte de cerdo. Vou mostrar aqui um pouco, tentar não derrubar. Esse aqui é o nosso almoço, né? Que a Bia acabou de falar. A gente tem um arroz com amêndoa, a gente tem um macarrão e tem a carne aqui de cerdo. Então é carne de porco. Então, prato dela. Muito obrigada. Com gosto. A la orden, que se aproveite. Que se desfrute. Coma bien. Aqui no apartamento também tem bastante coisa, então tem a cozinha bem completa, então facilita pra gente fazer comida. E a alimentação em supermercado aqui é mais caro, então a gente também, como a gente trabalha durante a semana, né, mais no horário até o final da tarde, então a gente também optou por tomar café e almoçar em casa também. Que aí a gente economiza também um pouquinho, né? Porque realmente a alimentação aqui é bem mais caro também. Assim, a gente brinca que o que a gente economizou na Colômbia tá sendo um custo mais alto aqui no Chile, né? E aí, aprovado? Uhum. Não consegue nem falar, né? Muito bom. Aprovado. Vou experimentar aqui também, gente.
Que ela falou a verdade. Então aqui no Chile é 5 para 1. Caro. Bem caro. Então, sei lá, você vai comprar uma garrafa da água de 2 litros. Né? Que a água aqui no Chile, pra gente no Brasil, pra eles aqui que estão acostumados é ok. Pra gente que vem do Brasil, a nossa água ela é sem cheiro, sem sabor. A água aqui, né, o gelo das montanhas, ele derrete e formam-se rios, cachoeiras, enfim, e ele vem percorrendo as cordilheiras. E as cordilheiras, elas são compostas majoritariamente de pedras. E essas pedras são minerais, então são muitos minerais. Esses minerais, eles acabam soltando um pouco desse sabor mineralizado na água. Então a água ela tem um gosto de pedra, digamos assim, um gosto não é salgado, mas você sente assim que ele tem não tem cheiro, mas tem esse sabor forte que a gente automaticamente associa ao sal, né? Mas é dos minérios. Então, pra gente é muito difícil tomar água aqui no Chile. A gente conversou com outros brasileiros em passeios, amizades que fizemos. E as pessoas, todos os brasileiros falam, cara, não dá pra tomar água do Chile, é difícil. Mesmo a água aqui que você compra no mercado, você tem que comprar a água certa. Tem a água da Nestlé, né, Beneditino, tem uma outra marca que a gente se dá bem, mas tem água que também ela vai ter um gostinho meio salgado, né? É. E aí fica difícil na hora de beber, você sente aquele... não é um sal, é uma coisa mais parecida, assim, como o Marcos falou, de minério, tem sabor, acaba tendo sabor, né, que a gente não tá acostumado. Então é bem estranho. A gente usa mais para suco, fazer café, chá, essas coisas pra gente é tranquilo. Mas para beber, realmente tem essas duas marcas que a gente vem comprando. E também é mais caro. Então, por exemplo, no Brasil, aquele galão de 15 litros, né? De 15 litros a gente paga de 13 a 16 reais. E aqui a gente paga isso em um galão de 5 litros. Então, é bem mais caro realmente. Mas vale a experiência, a gente, né, tá experienciando tudo isso, assim, se planejou nesse período para isso. Mas realmente é mais caro, então colocar isso na ponta do lápis também na hora de pensar nos lugares, né? Faltou queijo ralado. Oh, Faltou meu Deus. queijinho. Eu adoro queijo ralado. Eu fui criado comendo macarrão com queijo ralado. Quando não tem queijo ralado, nossa, pra mim parece estar faltando alguma coisa. Obrigada. Nada. E o vinho tá muito bom, o acompanhamento tá combinando aqui. Tudo harmonizando, tá uma maravilha. Então essa experiência no Chile, ela tem servido para várias coisas, né? Então, tanto para conhecer um pouco da cultura local, dos lugares mais turísticos, do estilo de vida, né? Na nossa opinião, a gente acredita que quando a gente vem para um Airbnb, como a gente está aqui, é diferente de você ir para um hotel, comprar um pacote de viagens. Não que um seja melhor que o outro, não é isso. Mas a gente pode viver como um local. Então a gente vai ao supermercado, a gente compra produtos, experimenta, né? Vamos levar esse chá, esse café, esse açúcar, essa carne, a gente cozinha, então a gente consegue entender um pouco mais, isso está mais caro, está mais barato, enfim. Então a gente vive como um local aqui. A gente tem horário de trabalho, a gente trabalha para as nossas respectivas empresas, né, remotamente. A gente tem horário de parar para almoçar, parar para tomar um lanche da tarde, de sair para passear. Aqui na primavera, o sol ele se põe mais ou menos 8h30 da noite, 9 horas da noite. Então, se a gente para de trabalhar umas 5, 6, a gente tem muita claridade ainda para sair, passear na cidade. Então, essa tem sido a nossa experiência aqui no Chile, né? Com esses vinhos também, aprendendo a gostar de vinho, né? E é muito bom, assim. E nos passeios que a gente tem feito também, os passeios geralmente finalizam com piquenique, então com queijos e vinhos. O morango daqui também é muito bom, a gente precisa comprar morango também pra gente comer aqui e mostrar. O morango também é bem gostoso, chocolate, então a gente também já tá experimentando nos passeios algumas coisas, né? Diferente do que a gente estava fazendo também na Colômbia, a gente fez muita coisa por conta. Aqui os passeios são mais distantes, as coisas, né? Algumas atrações turísticas são mais distantes. O que é perto a gente faz por conta de condução, tem bastante coisa que dá para ir andando. Isso é legal aqui do centro porque tem bastante metrô também. Mas aí algumas coisas igual Vale Nevado, Cajón del Maipo, isso que é mais distante, a gente realmente fechou com uma empresa e uma empresa que é especializada em receber brasileiros. E aí os guias
contam pra gente a história, explica tudo, então também é bem interessante pra gente entender, né, como que são as coisas. E eles falam que aqui o turismo, 80% é graças aos brasileiros. Tem muito, muito brasileiro que vem pra cá, assim, então eles já estão acostumados a nos receber, assim, mas tem sido uma experiência bem legal, assim, com o contexto como um todo. Então a gente vai para esses passeios, conversa com outras pessoas, ainda tem os piqueniques, então tem sido bem legal, tem sido bem diferente. Inclusive, um desses passeios que a gente vai fazer ainda, vai ser o último passeio, a gente vai fazer aqui no Chile, é para uma vinícola chamada Conchitoro. E aí lá você paga um valor, então tem um transporte que te leva e te traz de volta. E dentro desse pacote tem algumas coisas, né? Tem direito a algumas coisas. Então a gente vai para lá, a gente vai ter degustação de alguns vinhos, a gente vai ter taça personalizada com o nosso nome. Embora eu acho que vai ser terrível levar para o Brasil, porque se colocar uma taça de cristal na mala vai quebrar. Porque no aeroporto o pessoal empilha as malas, né, para poder caber no avião ali embaixo. Então, provavelmente vai quebrar. Então, isso aí. Mas vai ser legal para ir na plantação, ver como é que eles, enfim, plantam, como é que eles cultivam, como é que eles armazenam, e depois tomar o vinho. E quem quiser também pode comprar direto lá da fonte e levar o vinho para casa. No mercado, os vinhos são mais baratos do que na vinícola. O mesmo vinho no supermercado ele chega a ser mais barato, né? Então tem esse ponto aí para levar em consideração. Como o Marcos falou, na vinícola, a não ser que você queira pegar uma reserva especial, alguma coisa vale a pena, mas é mais pelo contexto, por conhecer, por entender. Mas nos supermercados tem vinhos desde 2.000 pesos. Que vale quanto em reais? R$10. E aí até vinhos mais caros. Então esse, por exemplo, a gente pagou quase 3.000 pesos nele. E é um vinho que se a gente fosse comprar esse mesmo tipo de vinho no Brasil, a gente ia pagar muito mais caro. Importado ainda. Então vale a pena também nesse sentido. Uma pena que a gente não pode levar muitos para o Brasil, que eu pesquisei. A gente só pode levar 12 garrafas e na mala para despachar e 4 garrafas na mala de mão. Senão, né, a gente ia levar um monte, a gente ia exportar, né? Então, não pode. Mais um ou outro a gente vai tentar levar também, assim, pra gente, já que a gente gostou, pra compartilhar com a família também. Mas não pode levar muito. Então, se alguém pensar, vou ir pro Chile comprar um monte, porque, por exemplo, esse vinho saiu uns R$15, assim. E é um vinho de ótima qualidade, um vinho super bom, que se a gente fosse comprar no Brasil, a gente não ia pagar menos de R$70, por exemplo. Então, vale a pena, assim. Então, a gente também tá criando esse novo hábito aqui de tomar vinho nos lugares que a gente vai também. Mas aqui também tem uma cultura bem forte com cerveja. A gente foi em um outro restaurante um dia à noite, e aí a gente comeu um lanche de salmão, então diferente também. E tomamos cervejas artesanais, e aí também é interessante que também o pessoal gosta bastante de cerveja aqui, tem algumas bem diferentes também. Tem um outro vídeo da gente tomando cerveja chilena, inclusive. E pisco. Pisco aqui faz muito sucesso, a gente vai falar depois. Focar no vinho, mas a gente vai falar sobre o pisco depois. Pisco e pisco sour. Então é isso? É isso. Temos um vídeo. Valeu por assistir. É uma pena que vocês não possam experimentar o que a gente está experimentando aqui, mas façam na casa de vocês também, é muito bom. Vinho chileno, massa, arroz com amêndoas e carne de porco picadinha ali, ó. Uma delícia. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo. Obrigado por assistir e até mais.